Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Chegamos aqui ao último sábado de Bienal. E hoje eu estou aqui com a Sara Bentes. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Cássia. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todas e todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Cássia. Sara, só para você saber, tem uma plateia. Alguém consegue fazer conta rápida aí? 6 vezes 4. Eu acho que a gente tem mais o quê? De 50 pessoas, com certeza, né? Temos mais de 50 pessoas aqui, tem uma arquibancada cheia, então muita gente veio ouvi-la. E o nosso tema hoje é KDP sem barreiras, né? Como que a KDP pode ser uma ferramenta para qualquer pessoa poder publicar, né? E ultrapassar as barreiras que a gente enfrenta. Eu vou ler rapidinho aqui uma muito mini bio da Sara. Ela é escritora, atriz, cantora, compositora. Eu acho que você podia cantar para a gente também. Uma boa ideia também. Tem 6 livros publicados, com destaque para o romance recém-lançado Enquanto Amanhecemos. Em sua arte sempre engajada, que já levou para mais de 15 países, Sara levanta bandeiras como a do respeito à diversidade e ao meio ambiente. Quer acrescentar alguma coisa, Sara? Tá bom, então tá bom. Bom, para a gente começar, primeiro, eu tenho quase que uma confissão para fazer, né? Eu também tenho uma, viu? Ah, é? Então vou fazer. Quer fazer primeiro? Não, pode fazer a sua primeiro. Conversando com a Sara e eu vindo aqui, você me leva para o palco. É ridículo o quanto a gente não está preparado para a diversidade. Eu me senti ridícula mesmo, assim, perguntando para você como que eu te ajudo, né? Ou como que eu falo. E quando a gente conversou por e-mail, uma das questões que eu levantei com ela, eu falei, me ensina, né? Porque a gente precisa aprender, né? Então, a minha confissão é que realmente eu tenho muito para aprender. Então, eu peço desculpas por não ter aprendido até agora. Imagina, te digo que não se sinta ridícula, jamais, porque você fez o que a gente sempre orienta as pessoas a fazerem, perguntar como eu posso te ajudar, como eu posso guiar, qual o melhor termo, né? Porque é isso, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não está vendo sobre isso todo dia na televisão, no telejornal, na internet, então é a melhor coisa, perguntar para quem vive isso, né? Sim. Como fazer, perfeita, maravilhosa. E qual é a sua confissão, Sara? Minha confissão é que quando eu fui montar essa fala, né, quando eu fui repassar a minha trajetória, não só como escritora, mas a minha trajetória com o KDP, né, que tem aí muita história para contar, eu vi o quanto que eu tenho uma história, uma ligação de amor assim, com o KDP e com a Amazon, mas eu não vou dar spoiler, não, vou contar daqui a pouco essa história. Vamos começar a história do início. Então, né? Eu queria que você começasse falando da sua trajetória como leitora. Porque a gente ainda liga automaticamente a leitura à visão, né? Então, eu queria saber como foi esse seu caminhar como leitora, ouvindo histórias, enfim, como foi isso para você? E quanto isso te influenciou para ser escritora? Ótimo. Antes, eu vou te pedir licença só para eu fazer uma autodescrição. Tem algumas pessoas também com deficiência visual Ótimo. Na plateia. E a gente tem esse costume, né, essa prática. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo cacheado escuro, comprido, o cabelo está preso num rabo de cavalo. Eu estou com uma maquiagenzinha leve, estou com uns brincos que tem uns straizinhos, um brilhozinho e um cachinho na ponta do brinco. Eu estou vestindo uma blusa preta de manga 3/4, tem um pouquinho de brilho na frente dela, uma calça jeans e uma bota preta. A minha trajetória como leitora, bom, eu já nasci com a deficiência visual, então eu, na minha infância e no meu período escolar, eu muito mais ouvi livros do que li livros. Eu tinha baixa visão, então a minha família foi orientada a não me alfabetizar em braille, então eu não fazia leitura em braille.
E, por outro lado, não encontrava muito livro com essa adaptação para letra grande, para pessoa com baixa visão, né? Eu conseguia ler letras bem grandes. Então, a minha leitura era muito mais auditiva, audiolivros, né? Cada vez mais a gente encontra aí um mercado crescente dos audiolivros, e que bom, né? E de um tempo para cá, os e-books, né? Os livros digitais, que também foram uma grande, vamos dizer, conquista para pessoas também com deficiência visual. E-book é bom para todo mundo, né? Sim. Mas para a gente tem essa perspectiva também de ser um livro acessível, né? Então, hoje em dia, a minha leitura é muito mais por meio de e-books, Kindle Unlimited, principalmente, muitos livros. Eu sou uma grande consumidora, realmente, dos e-books da Amazon. Como que isso me influenciou, né, a escrever? Sim. Lá na infância, quando eu ouvia muito mais leituras, eu ouvia também muitas histórias que a minha avó inventava. Eu tenho uma avó contadora de histórias. Que delícia. Essa avó hoje tem vai fazer 91 anos esse mês. Ela continua contando história, mas hoje ela conta 30 vezes a mesma história. Assim. Naquela época ela ainda tinha mais criatividade. Então eu cresci com essa avó contadora de histórias e eu adorava aquilo. E eu já muito cedo comecei a inventar as minhas histórias com aquele estímulo, né? Eu ainda nem falava direito, falava a minha língua própria e eu já contava muitas histórias. E aí, quando eu tive acesso à informática, quando eu tive acesso ao computador com acessibilidade, mas a acessibilidade no computador, quando a gente fala para pessoas com deficiência, né, essa acessibilidade, principalmente os leitores de tela, né, que funciona a partir de vozes sintetizadas que leem toda a informação em texto que está nessa tela, seja do computador ou do celular. E com isso eu posso digitar, porque eu vou digitando e vou ouvindo simultaneamente o que eu estou escrevendo, e posso ler também. Então, lá nos meus 12 anos, quando eu passei pela minha inclusão digital, a minha mãe falou: agora que você tem muito mais facilidade, né, e acessibilidade para escrever, por que você, então, não escreve as histórias que você inventa? E aí, pronto, para que ela foi falar isso? Aí não parei mais até hoje. Que máximo. Você falou uma coisa super importante, né, sobre essa questão da oralidade, né, que a sua avó contava as histórias, e se a gente para pensar, a gente conta, a gente fala antes da gente ler, né, antes de aprender a ler e escrever. Sim, né? É verdade. E a importância que isso tem na história mesmo, né, mesmo depois na escrita. A gente vê aí a importância da gente manter a oralidade, né? E quanto isso é importante para a cultura, né? Então, assim, você teve uma avó que fazia isso, mas a gente tem realmente muita gente que começou com a oralidade porque não tinha acesso, né, a ler e escrever. Então, o quanto é importante, e a gente quase que deixa isso de lado às vezes, né? Exatamente. O quanto que às vezes a gente está perdendo, né, em não estimular as nossas crianças de hoje, né, contando história desde cedinho, porque é um grande estímulo. Eu tenho lembranças muito vívidas e lembro das histórias, inclusive, que a minha avó contava. Então, é algo muito marcante. Eu acredito muito que a gente já venha com algumas vocações na vida, com algumas missões, né? E se você vem com uma missão e você não é estimulado, né, desde cedo, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Então, realmente tive muita sorte, fui muito abençoada com essa vovó aí. Bom, entrando aí, então, na sua trajetória da KDP, como começou? Como foi assim que você conheceu a plataforma KDP para você publicar? Eu já tinha lançado 2 livros, em 2011, um de poemas, em 2013, um de crônicas. Tinha lançado pelo meu próprio site, assim, uma iniciativa muito tímida, mas era o recurso que eu tinha na época. Então, o e-book, por exemplo, eu vendia, a pessoa me pagava, depositava na minha conta e eu mandava o arquivo de PDF por Word, assim, bastante rudimentar, né? Mas o que eu queria publicar mesmo era romance, era ficção. Sempre foi minha grande paixão. E eu já tinha um romance escrito, eu escrevi de 2010 a 2012, mas estava ali na gaveta, era um misto de falta de coragem de publicar e com aquela ideia de que eu vou achar uma grande editora,
editora, ou uma grande editora vai me achar para publicar. E o tempo foi passando e chegou uma hora que eu falei... E eu sempre relia aquele romance para dar, né, aquela famosa enxugada de sempre dos escritores, tirava uma coisa ali, acrescentava aqui. E sempre que eu relia, aquilo me fazia muito bem, a história me fazia muito bem. E até que chegou um momento que eu falei, se me faz bem, pode fazer bem para outras pessoas. E eu estou perdendo tempo com isso aqui na gaveta, né? E alguém me falou do KDP. Eu acho que foi um amigo meu que ele trabalhava comigo. Ele foi quem construiu o meu site, ele cuidava das minhas redes sociais, Juliano Barbosa. E ele pesquisava umas coisas para tentar me ajudar. E aí ele falou, olha, existe uma ferramenta aqui da Amazon de autopublicação. Vamos tentar, eu te ajudo. E aí eu fiz um sorteio na internet, porque eu queria ainda validar aquele meu romance. Eu queria saber se realmente faria sentido para mais alguém, né? E aí tem uma pessoa aqui que fez parte dessa história, inclusive, que é o Diniz, que está aqui na plateia. Eu fiz um sorteio nas minhas redes para encontrar 10 pessoas que quisessem ser meus leitores beta daquele livro. O Diniz foi uma dessas pessoas. E a proposta também incluía um prefácio coletivo, ou seja, essas 10 pessoas iam escrever o prefácio junto comigo do livro. E foi incrível, assim, a gente fez um fórum no meu site, um fórum virtual. A gente debateu muitas coisas do livro, muitos pontos. Eu vi o quanto que realmente poderia ser importante para outras pessoas aquela história. E assim eu lancei o meu primeiro livro pelo KDP, que foi E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis, que você, né, já ouviu esse nome. E aí, em 2018, eu participei do concurso de pitching da KDP, que aconteceu na Flip, na Festa Literária Internacional de Paraty, que foi onde a gente se conheceu. Foi onde a gente se conheceu. Na Casa Santa Rita da Cássia. Exatamente. A Cássia sou eu, no caso. Nossa, eu me lembro que foi um custo para chegar lá também. Eu me perdi. Eu lembro disso. Nossa, aquilo dava outro livro. Mas, enfim, eu cheguei e eu nunca ia imaginar que eu ia vencer aquele concurso. Eu nunca tinha feito um pitching na vida. Eu nunca tinha feito isso. E aí tinha que ler também, né? 3 minutos de leitura. E isso também foi outro processo que eu pensei, como é que eu vou ler? Será que eu vou decorar 3 minutos? É muita coisa, né? Decorar, enfim, lógico, um trecho do seu próprio livro. E aí eu lembro que eu perguntei para alguém por e-mail se eu poderia usar, que as pessoas leriam o livro na mão. Eu posso usar meu celular e tudo bem. E aí eu usei uma técnica que eu tenho, que é de leitura sombreada, que eu vou ouvindo no fonezinho de ouvido. Como eu tenho aqui um fonezinho agora, eu estou com meu celular só para lembrar de alguns pontos. E aí eu vou ouvindo a leitura e vou repetindo num delayzinho, assim, né? E foi um momento muito importante, assim. Foi também o que me rendeu outros movimentos dentro da Amazon, né? Foi uma promoção incrível para o livro, E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis. E aí, 2 anos depois, por conta da Bia Schauf, que estava lá no evento, né? Ela tinha ido para o setor da Alexa, e aí, em 2020, ela me chamou para ser uma das embaixadoras do Prêmio Alexa de Acessibilidade. Então, assim, nisso que já vai crescendo a minha história com o KDP e com a Amazon, né? Porque aí foi a chegada da Alexa na minha vida, assim, trazendo muita autonomia também, trazendo um dia a dia muito diferente. Está lá ela comigo até hoje, até espero para sempre, esse caso de amor com a Alexa. E foi uma influência também para várias outras pessoas com deficiência que adquiriram a Alexa também depois disso. Bom, e aí depois, em 2019, veio o segundo livro pelo KDP, que foi o Lauren, que é um outro romance. Foi comecinho de 2019 que eu publiquei ali. E tem um momento muito especial quando a gente publica um livro, que é quando começa a vir o retorno dos leitores, né? E a avaliação ali que eles fazem na Amazon, ou quando te procuram, né? Também pelas redes sociais, enfim, para falar o que acharam, para te xingar, para reclamar se matou aquele personagem, enfim. E aí que vem, né, uma outra parte muito significativa, assim, da minha história com o KDP. Porque esse livro, Lauren, ele recebeu uma avaliação, um comentário, que quando eu li, um texto lindo, está lá até hoje, eu falei, quem é essa pessoa?
E essa pessoa que até então eu não conhecia, hoje é meu grande companheiro de vida. É meu amor. Foi do céu. culpa do KDP. KDP melhor que Tinder. Muito melhor, recomendo, viu? Recomendo muito. E aí, depois do Lauren, veio em 2020, já na pandemia. Veio a continuação desse livro, O Pai de Lauren, foi também pelo KDP. E no mesmo ano, a pandemia foi bem fértil, né, para lançamentos. No mesmo ano, eu publiquei um livro de realidade pessoal, está lá também, que é o Vem Ver da Minha Janela. É um livro em que eu compartilho experiências minhas como mulher com deficiência visual, viajando para outros países, né, a trabalho, e muitas vezes sozinha. Então, como são essas experiências, né? Como é que outros países lidam com uma mulher cega, viajando muitas vezes sozinha, o tanto de história pitoresca que isso rende, o despreparo das pessoas, enfim. E tudo que eu aprendia nessas viagens, eu falava, eu preciso compartilhar isso, porque tanto aprendizado não pode ser só meu, e aí eu escrevi esse livro em 2020, foi publicado também pelo KDP. E agora, recentemente, eu lancei o Enquanto Amanhecemos, que foi pela Lura, foi pela editora, né? Mas que está lá na Amazon também. É tão interessante, né, que você vai falando e a gente vai... eu vou usar um trocadilho, que a gente literalmente vai vendo com outros olhos, né? Então, assim, a gente lê e-book e a gente não pensa na questão da acessibilidade... Não. De áudio, né, que a pessoa pode ter. A gente usa a Alexa para acordar a gente como um luxo, quase. Verdade. Então, assim, essas tecnologias, elas trouxeram uma outra possibilidade de vida mesmo, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho disso, das tecnologias. Tecnologia, hoje, quando eu faço as minhas orações diárias, eu agradeço pelo alimento, eu agradeço meus amigos, eu agradeço por tudo que eu tenho e agradeço pela tecnologia, de verdade. Porque hoje em dia não dá mais para eu imaginar a minha vida e a vida dos meus colegas com deficiência visual ou com outras deficiências sem a tecnologia. Não me lembro mais como era, né? Porque é isso, do momento em que eu acordo, é para leitura, é para escrita, né? A minha escrita passa pelos leitores de tela também no computador. Para identificar, muitas vezes, tem que botar roupa para lavar. Eu moro sozinha. Então, vou botar roupa para lavar, separar as cores. Tem um aplicativo no celular que identifica a cor. Tem aplicativo no celular que lê pequenos textos, né? Ou até documentos mesmo, impressos. Né? Então, para eu encontrar um produto, por exemplo, sei lá, comprei caixinha de aveia, de maisena, não sei o que, quero agora diferenciar qual que é. Então, eu uso um aplicativo. Não dá mais para imaginar sem isso, sabe? E além do que toda tecnologia que já facilita a sua vida, né? Você falou, Alexa é um luxo. Mas, por exemplo, um aplicativo de pedir comida. Sim. Não é mais luxo, né? Não é mais luxo, é necessidade. E é para vocês e é para a gente também. A diferença é que a gente usa com um leitor de tela, que torna toda a informação ali acessível, né? Mas a gente usa da mesma forma. É muito, muito legal. Você falou dos países. O Brasil está muito longe de ser um país acessível? Talvez seja a pergunta mais difícil de hoje, essa. A gente tem um grande caminho a percorrer, mas não é só no Brasil, não. O Brasil é um país muito grande e um país que ainda tem muitos problemas básicos. Então, é difícil a gente esperar que um país como esse esteja muito à frente, né, nessa questão. Mas muitas coisas têm melhorado, sim. Muitas coisas têm melhorado. A gente estar aqui agora é um sinal de que as coisas têm melhorado muito. Sim. Né? Eu ter conseguido escrever meus livros, publicar os meus livros, a gente estar aqui falando sobre isso, a Amazon abrir esse espaço, né? O KDP abrir esse espaço, isso é um sinal de que as coisas têm avançado muito. Porque quanto mais a gente falar sobre o tema, quanto mais a gente conviver com pessoas com deficiência, né? Quanto mais a gente perguntar como eu te ajudo, né? Como eu te levo para o palco, isso é avanço, tudo isso é avanço, né? Então, não é na velocidade que a gente gostaria, mas sim, a gente está avançando muito.
já que a gente entrou nesse tema, queria que você falasse um pouco da importância do protagonismo, né? Foi até uma coisa que você me sugeriu para a gente falar, e eu acho que realmente é um tema muito importante, tanto da gente ver personagens, né, com deficiência, como também autores com deficiência também tendo visibilidade. Isso é uma bandeira que você levanta, isso é uma... todos nós deveríamos levantar. Como que você vê isso? Primeiro, assim, existe um lema do movimento internacional das pessoas com deficiência. A gente chegou nessa frase, que é o seguinte: nada sobre nós sem nós. E a gente já passou muito tempo vendo as pessoas falarem pela gente, vendo as pessoas escreverem sobre a gente. Né? E agora, com mais visibilidade para esse tema e com mais acessibilidade, né, o Diniz mesmo, que eu já citei aqui hoje, ele estava me contando que ele publicou um livro no KDP sozinho, porque assim, eu tenho a minha irmã que me ajuda nessas publicações também. Né? Então, aquele processo de subir o livro, eu nunca fiz. Porque ela está ali me ajudando, enfim. Mas o Diniz fez sozinho, por exemplo, ele tem deficiência visual, e ele conseguiu fazer todas as etapas. Sabe? Então, com essa acessibilidade que a gente já tem hoje, a gente tem muito mais voz, e a gente precisa ter cada vez mais voz. É muito legal a gente ter personagens com deficiência num livro, numa novela, porque a gente aprende muito com isso. Mas, muito mais bacana que isso, é a gente ver que esses personagens, quando esses personagens são escritos por autores com deficiência. Não estou dizendo que não é legal, você não vive isso, então você não pode escrever sobre isso. Não, jamais. Mas a gente precisa desse espaço. A gente já passou muito tempo vendo falarem pela gente sobre a gente. Então, agora a gente precisa, né, tomar as rédeas desse discurso. Né? E, sim, nos meus livros, não todos, mas... e não se esqueçam de Regar os Girassóis e Enquanto Amanhecemos, ou seja, o primeiro e o mais recente, tem protagonistas com deficiência, em abordagens diferentes, circunstâncias diferentes, mas, sim, os dois têm personagens com deficiência. E é muito importante também pela representatividade. Né? Eu sei que eu represento, e eu tenho uma grande responsabilidade, porque eu sei que eu represento muitas pessoas com deficiência quando eu escrevo sobre isso, quando eu estou aqui falando. Né? Eu sei que eu influencio e que eu estimulo também outras pessoas com deficiência que querem escrever, que precisam colocar a sua voz no mundo. Hoje mesmo eu estava vendo no Facebook uma moça, uma seguidora, comentando numa postagem que eu fiz ontem, falando que eu estava vindo para cá e tal. Ela falou: você me estimula muito a escrever as minhas histórias, eu me identifico muito com os seus personagens, continue. Então, isso é muito importante. Porque, por incrível que pareça, eu estou aqui, a gente está aqui conversando, o evento está me dando voz, está me dando essa oportunidade, mas ainda falta muita oportunidade para pessoas com deficiência, desde lá da educação básica. Ainda falta muita coisa. Ainda tem pessoas com deficiência que vivem trancadas em casa. Não tem estímulo nem para sair na própria cidade, no próprio bairro. Parece chocante a gente falar isso, né? Parece surreal a gente falar isso nos dias de hoje, mas sim, isso existe, eu conheço. Então, assim, a gente ainda tem muito o que fazer. E esse protagonismo, né, seja como autor, seja do personagem, principalmente quando é escrito por um autor que vive isso, é fundamental. E eu sei que a gente está aqui, não só eu como autora, mas toda a KDP, né, a gente está escrevendo essa história juntos. Né? Que bom. Muita gente que passou aqui fala, né, a voz a gente já tem, a gente quer o nosso espaço. Que é nosso, né? Que é nosso, né? Que é seu, de todo mundo. Depois, Diniz, se você quiser, eu queria que você falasse como foi o processo de subir. Eu pensei nisso. Se ele quiser, obviamente. Você quer? Tá bom. Depois que a gente, então, conversar, antes de abrir para perguntas, queria que você falasse sobre o processo. Acho que vai ser bem bacana. Eu queria que você falasse um pouco, Sara, como que o seu processo de criação na escrita, né? Não sei se você vive hoje da escrita, você é atriz, cantora,
faz várias coisas. Então, eu queria saber o seu processo e como que é isso no seu dia a dia, se 100% é escrita, enfim. A gente teve autores aqui que falam, eu adoraria viver só de escrita, mas a maioria, né, tem 2, 3 empregos, às vezes. Eu posso dizer que eu vivo da arte, mas não só da escrita. Uhum. Eu trabalho, né, como cantora, então tem shows, às vezes é em um restaurante. Trabalho como atriz, especialmente em musicais, então estou ali como atriz e cantora também. Mas é aquilo, às vezes você tem uma temporada para fazer, às vezes você fica 5 meses sem temporada nenhuma. Então, assim, o que segura realmente as minhas contas, assim, que eu posso contar todo mês, são as aulas de canto que eu dou. Mas o meu processo criativo está muito presente, meu processo na escrita está muito presente no dia a dia, porque eu estou sempre escrevendo algum livro. Sempre. Acabei de lançar já tem um outro na cabeça, e às vezes lavando louça e vem uma ideia, eu paro, enxugo a mão, gravo no celular a ideia para não esquecer, para não perder. E às vezes dando aula, inclusive. Eu estou dando aula online desde a pandemia, né? Aí no Google Meet, o que eu faço? Eu vou lá, muto o microfone, gravo uma ideiazinha rapidinho ali, aí habilito o microfone de novo e o aluno nem sabe que eu estava anotando uma ideia, enfim. E o meu processo criativo na escrita, né, criação, desenvolvimento de personagem, é muito a partir de coisas que eu sinto. Eu desenvolvo muito as minhas histórias a partir de sentimentos. Não exatamente coisas que eu vivo, mas assim, o que aquela experiência me gerou de sentimento. Até para não fazer coisas, né, ficção biográfica, autobiográfica, né? Mas eu vou muito desses sentimentos, ou então é uma indignação ou uma raiva em relação a alguma coisa que me acontece e que eu ressignifico aquilo, transformo aquilo em motivação para escrever sobre aquilo, mas com uma outra cara, né? Eu coloco uma maquiagem naquela situação, naquele personagem. Mas eu acredito muito nessa arte que nos ajuda a ressignificar as coisas e até exorcizar muitas questões, né? E acredito muito no poder de transformação da arte também. Por isso também que eu escrevo personagens que têm alguma deficiência, né? Porque eu acredito que assim a gente vai informando, vai conscientizando, vai trazendo pessoas que não vivem essa situação para o nosso dia a dia, né? Para o nosso universo, digamos assim, né? E a gente vai derrubando as barreiras, né? Assim a gente vai criando as pontes, porque no fim das contas, sentimentos são universais, né? Às vezes eu vivo uma situação que eu só vivo aquilo porque eu tenho uma deficiência, né? Algum tipo de discriminação, não sei. Porque eu vivo uma deficiência. Mas o que aquilo me gerou de sentimento, você também sente em outras situações, né? Todo mundo sente. Então, assim a gente vai criando as pontes e as identificações, né, com todo mundo. Eu acho que a arte, em geral, né, ela é muito transgressora nesse sentido, né, de trazer essa consciência social mesmo, né? E acho que a literatura talvez seja uma das fontes muito importantes para isso, né? Uma ferramenta incrível, né? Eu aprendo muito quando, por exemplo, eu estava falando hoje com a minha prima, Carol Bentes, que está aqui, da Chimamanda, né, uma autora que eu gosto muito. E como que eu aprendo sobre a cultura do país dela, né? Que é uma coisa que, se eu não tivesse esse interesse de ler o que ela escreve, eu não teria acesso, né? Aquele tipo de informação, aquele dia a dia, a história daquele país, o que aconteceu, né, politicamente, inclusive, né? Então, a literatura te leva para outras realidades, te tira do seu mundinho, nosso mundinho, né? E amplia muitos horizontes. É sempre uma viagem maravilhosa. Assim, a gente ficaria horas falando disso aqui, né? Porque realmente é uma ferramenta incrível. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho das ferramentas que hoje dão acessibilidade a audiolivros, que eu acho, nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, a gente teve um boom, né, de vendas de audiolivros, as pessoas
começaram a realmente a ouvir mais os livros, né? Isso é algo muito importante, o audiolivro, tanto para acessibilidade, e não só acessibilidade de deficientes, né, visuais, mas também até uma forma de chegar em pessoas que não têm o hábito da leitura também, né? A gente ouve muita gente que fala: eu ouvi um audiolivro e daí eu comecei a me interessar pela leitura. É verdade. Até pessoas com questões cognitivas, muitas vezes, né? Exato. Uma dislexia, enfim, outras questões que têm dificuldade na leitura visual. Sim. Né? Primeiro, eu vejo assim, um movimento muito interessante. A gente está num momento... num mundo cada vez mais visual, né? As redes sociais baseadas em foto, imagem, muita informação visual para todo lado. Isso é crescente, isso é bacana, mas isso também satura. Então, eu estou vendo um movimento das pessoas, as pessoas que enxergam mesmo, as pessoas em geral, de buscarem outras experiências também. Então, está crescendo o mercado de audiolivro e de podcast, por exemplo. Né? A gente vê cada vez... todo dia um podcast novo, porque realmente as pessoas estão um pouco cansadas, né, desse visual. E eu recomendo realmente que experimentem assim, experiências mais auditivas. Né? O audiolivro, sim, é muito utilizado pela comunidade de pessoas com deficiência visual. Já foi mais quando a gente não tinha tanto acesso ao e-book acessível. Né? Porque tem uma questão também. O audiolivro é muito bacana, você pode... né, fazer, mesmo para quem enxerga, você está dirigindo ouvindo um livro, né, você está fazendo várias coisas ouvindo um livro. Alexa, inclusive, né? Eu estou lavando louça ouvindo a Alexa lendo ali, e tenho sabido de muita gente que enxerga e que usa a Alexa para leitura, que ela acessa os livros do Kindle, né? Maravilhoso. Mas tem uma questão, assim, quando a gente que não enxerga, quando a gente quer saber a grafia de uma palavra, por exemplo, ou quando a gente quer ler na velocidade que a gente gosta, ou quando a gente quer escolher a voz que a gente gosta, porque os leitores de tela permitem isso. Existem várias vozes sintetizadas, existem várias velocidades, né? Enfim, tem muitas configurações que a gente pode mudar num leitor de tela. E a gente fica mal acostumado, sabe? E às vezes você pega um audiolivro que você não gosta muito ou daquela voz, ou daquela velocidade, ou daquela interpretação. Porque o audiolivro, ele é uma leitura mais interpretada. Se você põe um ser humano para ler qualquer coisa, ele vai ler, mesmo que ele não queira, mas ele vai ler a partir da bagagem dele. Ele já vai estar colocando uma interpretação. A gente que não enxerga, normalmente a gente é muito observador assim, nas vozes das pessoas e como as pessoas leem. E cada pessoa que lê, ela imprime um pouco de si ali. Né? Então, fica uma coisa um pouco mais parcial. Enquanto que um leitor de tela, embora seja mais robótico, né? Apesar de que a gente tem vozes sintetizadas muito boas, mas essa interpretação. Então, a gente coloca a interpretação que a gente quiser naquela leitura. Né? Então, para a gente tem essa questão também. Mas sim, né, audiolivros vêm suprir também um pouco dessa lacuna, porque tem muitos livros que ainda hoje são lançados só no impresso, só em papel e audiobook, não tem a versão e-book, o que é uma pena. Né? Então, sim, é um recurso também de acessibilidade, né? Mas eu prefiro o e-book. No começo, você falou que você não foi alfabetizada no Braille, né? Eu tenho uma escola, inclusive, foi uma coisa que aconteceu, quando ela ganhou o prêmio na Flip, ela ganhou um curso na LabPub. E a gente não conseguiu tornar o curso acessível para você. Né? Chegou uma hora que realmente não dava, né? Isso a gente tem melhorado. Inclusive, a gente está com uma parceria agora com a Dorina Novil. Ah, que maravilhoso! A gente vai fazer um curso de produção editorial em Braille, assim, para o Braille, legal. Né? Sim. E vai ser um curso gratuito, com possibilidade de estágio também lá. Mas eu queria entender, porque eu realmente não sei, essa questão do Braille. Por que algumas pessoas aprendem o Braille? Porque você falou, meus pais indicaram que você não aprendesse, né? Sim. Queria que você me ensinasse. Antes eu só queria comentar que o curso, né, que eu ganhei foi muito útil para minha irmã, viu? Porque ela trabalha comigo até hoje, inclusive. Aí, tá vendo? Então tudo bem, a irmã aproveitou. Aproveitou e foi muito curioso, sim. Eu lembrei logo dela porque na primeira aula
Eu não lembro se você estava nessa primeira aula, mas eu cheguei a ouvir a primeira aula e falava muito de revisão de texto. E a professora falava, olha, para revisar texto, você tem que ter toque. Eu falei, minha irmã, pronto. E ela realmente tem. E foi muito útil para ela. Já gostava dessa parte de edição, né, de editoração, e ela gostou bastante e me ajudou indiretamente, porque ela trabalha comigo. Né? Agora, sobre o Braille. O que acontece? Eu tinha baixa visão e outras pessoas que nascem com baixa visão, as famílias também recebem essa orientação, que é de aproveitar a visão que tem. Tá. Então, se consegue ler uma letra, né, mesmo que ampliada, vai dessa forma. Né? Por um lado, é interessante porque era uma forma de eu exercitar a visão que eu tinha, mas, por outro lado, era igualmente difícil adaptar material escolar e material didático. Né? Para o Braille, a gente ainda encontra hoje em dia muita dificuldade de ter o material escolar em Braille. E o material ampliado, naquele momento, a gente está falando aí de 30 anos atrás, também era mais difícil. Então, acaba que deu meio que na mesma, assim. Eu ouvia muito mais leitura, isso me gerou problemas que eu tenho até hoje com ortografia, porque eu não tinha contato com a palavra escrita. No Braille, você tem contato com a palavra, com cada letra. Você ouvir uma leitura, você tem contato com o som daquela palavra. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É um problema que muitas pessoas com deficiência que não foram alfabetizadas em Braille têm. Mas hoje a gente tem Alexa, né? Vou escrever, Alexa, soletre tal palavra. Maravilhosa. Eu uso muito isso, inclusive. Porque eu não gosto de usar o corretor ortográfico e continuar sem saber como escreve, né? Eu quero escrever já da forma certa. Bom, mas aí depois, lá nos meus 16 anos, eu, por minha conta, peguei lá um alfabeto Braille, peguei um texto e entendi aquela decodificação, né? Aprendi o Braille. E depois disso, minha visão realmente acabou. Hoje eu não tenho nenhum percentual de visão. Mas, como ainda é muito mais difícil você encontrar material em Braille, hoje é muito mais fácil você encontrar material digital, né? Isso fora do período escolar. Né? Eu continuei sendo meio analfabeta assim, em Braille. Eu não pratico muito. Né? Mas, para crianças, né? Para a fase escolar, é o mais recomendado, sim. Principalmente por essa questão, né, de ter contato com a palavra, enfim, de escrever e poder ler o que se escreve depois em Braille, né, porque eu escrevia com a minha baixa visão, escrevia lá com o meu garrancho, mas depois nem eu conseguia ler, então assim, não ajudava muita coisa, né? Então é fundamental, especialmente nesse período escolar e de alfabetização. Toda tecnologia, todo e-book nunca vai substituir o Braille. Muito bom. Antes de eu abrir para perguntas, a última pergunta que eu queria fazer é em relação a pessoas que têm, então, uma deficiência visual e que queiram começar a escrever e publicar. Quais as ferramentas que elas precisam? O que você pode dar de dicas para a parte prática mesmo? Parte prática. Usar e abusar do leitor de tela, né, para digitar, para essa escrita digitada, né? Ou, se a pessoa gosta muito de escrever em Braille, também não é um problema, ela vai escrever em Braille e depois vai transcrever para um computador ou alguém vai fazer esse trabalho, né? Mas nessa parte da escrita não tem muita dificuldade, né? Hoje em dia, a maior parte das pessoas com deficiência visual tem acesso a um computador com leitor de tela, né? E o que eu daria de... Bom, e aí depois, KDP, o Diniz já garantiu que é acessível para subir o livro. Ele vai falar para a gente. Vai falar para a gente. Agora, uma coisa que eu recomendo, que eu indicaria para todos os autores, né, com ou sem deficiência, lembrarem-se de fazer um livro acessível. Né? Porque quando a gente fala do livro acessível, não é simplesmente você lançar um e-book. Quando você está subindo o livro no KDP, por exemplo, você precisa marcar a habilitação para o leitor de tela. Entendi. Né? Porque senão o leitor de tela não vai acessar aquele livro. Segunda coisa, se o seu livro tem imagem, descreva essas imagens dentro do próprio livro.
né? Coloca o textinho descritivo daquela imagem. Foi o que eu fiz no meu livro Vem Ver da Minha Janela, como tem muita foto das viagens, cada foto a gente parou e descreveu, né? Porque aí sim você vai estar colocando aquele leitor com deficiência visual em condições de igualdade com qualquer outro leitor. Ele vai ter acesso, inclusive, às suas imagens. Então é isso, assim, para todos os autores, né? Façam livros, cada vez mais livros acessíveis, porque vocês só vão estar ganhando com isso, ganhando mais leitores, inclusive, né? Quando a gente deixa de fazer um produto acessível, a gente está ignorando uma parcela de potenciais consumidores. Sim. Né? A gente não está aqui pedindo favor, a gente não está aqui pedindo nada de graça, a gente é consumidor, a gente compra livro. Né? E lembrar que quando a gente, né, promove essa inclusão por meio de produtos ou serviços acessíveis, a gente está promovendo, a gente está respeitando a diversidade, a gente está respeitando esse mundo que já é diverso. Né? E um mundo diverso é muito mais bonito, é muito mais rico. Né? Qualquer pessoa tem muito a contribuir, mas se essa pessoa não tem acesso, não tem espaço, não tem oportunidade, o mundo está perdendo. Sim. Né? Então, por um mundo mais acessível, começando pela leitura, pela escrita, pela literatura. Que lindo. Antes de eu abrir para perguntas, então eu vou passar aqui o microfone para o Diniz. Espera aí, que eu vou na sua frente. Por favor, fale como você subiu o livro na KDP. Obrigado, Cássia. Obrigado, Põe mais Sara. pertinho da sua boca, porque você está de máscara. Ah, tá bom. Então, dentro da acessibilidade, né, existem algumas divisões e aquela que mais me interessa é a acessibilidade web. Inclusive, a própria plataforma do KDP roda via web, né? E eu escrevi um livro introdutório sobre o tema para tentar disseminar mais a importância disso, seja para quem desenvolve, para conteudistas e tudo mais. E aí a Sara foi a minha grande inspiração, né? Porque ela já tinha publicado E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis. Aliás, o momento do prefácio foi um momento riquíssimo. Eu nunca participei de uma experiência rica como essa. Né? A gente ia lendo os capítulos e conversando e tudo mais. Sim. Então isso foi assim uma coisa que me agregou muito. Aí, então, eu resolvi estudar o KDP, entender como é que ele funciona e ver se ele era acessível, se eu conseguiria publicar o meu livro de forma totalmente independente, né? E aí, existe um manual, né, de procedimentos que você precisa submeter ao texto. Depois que o texto está pronto, tem um manual de formatação. Eu consegui aplicar todas as regras desse manual, porque, felizmente, o Word, o Google Documents são ferramentas de edição de texto também bem acessíveis. E aí tem os formulários, né, que precisam ser preenchidos dentro da plataforma KDP. Você se inscreve, faz uma conta de autor, né, preenche todos esses formulários, sobe o arquivo que você já adequou, já aplicou aquelas normas de formatação. Ele valida isso. Se ele não validar, ele vai te devolver, né? Ó, tá faltando tal coisa. Aí ele valida e o livro já está no ar. E é tudo muito fácil, muito prático e muito acessível. É isso. Fala o nome do seu livro. Ah, sim. O meu livro se chama Por uma Web Mais Inclusiva. É um livro introdutório. Qualquer pessoa pode acessar na Amazon. É uma linguagem simples, todo mundo vai entender. Tem alguns conceitos, tem dicas, né? Porque a acessibilidade na web, ela não, ao contrário, né, do que todo mundo pensa, ela não é só para desenvolvedor web, ela é para conteudista também, para quem produz conteúdo. Porque, por exemplo, quando você coloca uma imagem, como a Sara acabou de dizer, essa imagem precisa ser descrita. Isso na web também. Então, enfim, tem várias norminhas, várias questões que precisam ser observadas para que uma plataforma web consiga conversar com o leitor de telas e a pessoa com deficiência visual possa interagir com independência. Obrigada, Obrigado. Diniz. Maravilhoso, Diniz.
Bom, vamos abrir para perguntas, então. Perguntas. Ali, ó. Sua esquerda. Fale seu nome. Boa tarde, eu sou a Aline, eu sou quadrinista. Inclusive, vou estar na mesa Eu depois. ia falar isso. Vai lá, a próxima. Eu peguei um pouco, assim, muito pouco, porque eu cheguei atrasada, mas a minha dúvida é como fazer um quadrinho acessível. Maravilhoso. Como descrever as ações do personagem, como eu posso fazer isso de uma forma acessível. Aline, boa tarde, querida. Obrigada pela pergunta, pelo interesse, né? Olha, eu sei que existem algumas iniciativas, alguns projetos, né, de quadrinhos acessíveis, mas eu nunca vi, eu não sei, algum Diniz ou Suzy, Marcos, vocês já viram? Como é que isso é feito? Alguém aqui, ali, ó. Deixa eu... Por favor. Tá indo. Boa tarde. Sara, Kleber Tolini aqui, querido. Kleber, querido, coisa boa, que bom que você está aí. Lindão. Não, é só pra Aline. Cadê a Aline? Aqui abaixa a visão também, tá difícil. Cadê a Aline? Dá um oi. Faz assim. Aqui, ó. Cadê a Aline? Ali, ó. Ali, ó, não Chapeuzinho. Ali, ó, pra gente é nada. Dá Levanta oi. a mão, Aline. Ela tá levantando já. Oi, tá bom. Uma hora eu falo com ela. Só pra, não sei se a gente pode contribuir isso, mas basicamente é trabalhar com pessoas que façam roteiros de audiodescrição. Aí vai descrever essa imagem. Então tem sempre um roteirista de audiodescrição que vai trabalhar também com a descrição da imagem estática. E todo o trabalho de roteirização de audiodescrição, tanto de imagem quanto de filme, de movimento, tem sempre uma pessoa que faz o roteiro e sempre uma pessoa com deficiência visual que faz a consultoria daquele roteiro. Então é importante, seria para o quadrinho, seria isso. Trabalhar com alguém que faça descrição de imagem estática. Vai poder trabalhar isso para aquilo ficar... Aí vai ser a publicação, aí vai ser uma escolha estética daquela, de aparecer imagem embaixo da descrição ou no final, né? Aí fica uma escolha estética de criação de quem está fazendo o livro e quem faz o roteiro. Legal. Mais ou menos isso. Maravilhoso, Kleber. Obrigada. Obrigada, amigo. Na verdade, nem sei se é isso. Eu só peguei o microfone para dar um oi para a Sara mesmo. Foi só isso. Obrigado. Eu inventei isso tudo agora, né? O Kleber. Temos uma pergunta aqui também. Só complementando uma questão. Obrigada. E eu sou consultor, então pode me chamar também. Sim. O Kleber é consultor, ele é ator, ele é escritor. Maravilhoso, maravilhoso. Kleber Tolini, procurem. É legal a gente falar o que é a audiodescrição, que muita gente também não conhece, né? É um recurso de acessibilidade que é muito útil em qualquer produto audiovisual ou de imagem estática, como ele falou. E de espetáculos também ao vivo. Então, peça de teatro, espetáculo de dança, até show musical, séries, né, no streaming, filme, novela, quadrinhos. Né? Então, toda a arte... ou até mesmo um evento, uma palestra, né? O que eu fiz aqui no início foi uma rápida, muito breve audiodescrição de como estava a minha aparência hoje. Mas tudo o que tem imagem e que a imagem é relevante para o entendimento da plateia precisa de audiodescrição. O ideal é que tenha audiodescrição. Né? Então, por exemplo, nos streamings, às vezes vocês veem lá opções de áudio e legenda, né? Aí tem lá português, áudio, como é que é? Vem escrito, a descrição do áudio. Aí você já sabe que é audiodescrição, já podem colocar para experimentar lá como é que é. E aí existe uma voz em off, né, que vai narrando. No caso, o que eu falei das imagens, né, no livro, aí é uma descrição, não é uma audiodescrição. Né? Mas é a mesma técnica, do mesmo tipo de roteirização ali daquela descrição. Né? Então, num quadrinho poderia, sim, ser escrito, se esse quadrinho for digital, e a gente puder acessar essa escrita ali pelo leitor de tela, né? Ou poderia ser em áudio. Né? Aí é uma questão que entra também na criação artística. Né? A audiodescrição ela pode ser integrada ao que está acontecendo artisticamente, né? Inclusive em peças teatrais. Às vezes existe a audiodescrição que eu vou ouvir num fonezinho de ouvido,
com um aparelhinho como de tradução simultânea, e vai ter alguém lá atrás numa cabine fazendo uma audiodescrição ao vivo, ou essa audiodescrição vai estar integrada na cena e todo mundo vai ouvir. Então, assim, existe uma flexibilidade ali, né, dentro da arte, já que a arte também não é uma coisa rígida, que bom. Então, existem muitas formas de fazer. Temos mais uma pergunta aqui, né? Boa tarde, Suzy Belarmino, de Suzy. João Pessoa, Paraíba. Boa tarde, querida. Só para esclarecer que existem documentos produzidos pela Comissão Brasileira do Braille, e nós temos aqui na Fundação Dorina a Regina Caldeira, né, que é uma das maiores autoridades em Braille no Brasil, e que existe um documento, Normas Técnicas para Produção de Textos em Braille, onde tem a explicação de como fazer a descrição de quadrinhos, daqueles balões de pensamento, de todas essas coisas que vêm nos livros didáticos, né, hoje em dia. Então, esse documento, Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille, você pode baixar na página do MEC, né, na parte de educação especial, que você vai encontrar normas técnicas para a língua portuguesa, normas técnicas para a produção de textos em Braille e o Código Matemático Unificado, entre outros documentos, né? Tem musicografia, tem informática, tem química, tem todos esses documentos disponíveis para qualquer pessoa que queira produzir, trabalhar com produção Braille. Parabéns, Sara. É sempre um prazer te ouvir. Suzy. Obrigada, querida. Obrigada pela contribuição também. Tem uma pergunta aqui também, aqui na frente. Boa tarde, Sara. É o Raí, tudo bem, querida? Boa tarde, Raí. A minha pergunta é, eu queria saber como é que você se inspira para fazer seus livros? É no dia a dia ou a parte artística, como atriz, como cantora, compositora, te ajuda nessa construção? Porque você já fez vários livros, né? Inclusive já comprei um e tô para ler. Então, assim, você sabe que eu sou seu fã e eu queria saber essas inspirações dos livros. Por favor, obrigado. Sim. Raí, eu que agradeço. Que bom que você veio. Sim, como eu falei, as minhas motivações para escrever nascem muito de coisas que eu sinto, né? De sentimentos que algumas experiências me provocam, né? E normalmente sentimentos que me incomodam, então eu preciso transformar aquilo em alguma coisa e ressignificar aquilo, né? Agora, a minha atuação como cantora, como atriz, compositora, também se reflete na minha literatura. Eu estava até falando isso hoje com a Carol, minha prima, que sempre nos meus livros tem alguém que canta, ou tem alguém que compõe, alguém que dança, alguém que atua. Alguns livros têm músicas, inclusive, tem singles que eu lanço. Por exemplo, o livro Lauren, ele foi lançado junto com um single, que é uma música que um dos personagens compôs para outro. Então, eu lancei essa música realmente com a minha voz, né? Ela se chama Me Deixe Entrar. É uma música que eu canto assim, nos meus shows também. Então, tá ali uma prova de que as modalidades, as linguagens artísticas ali se misturam, né? Andam juntas, sim, nesse caso. E obrigada, Raí. Mais alguma pergunta? Ninguém? Certeza absoluta? Eu queria terminar fazendo uma pergunta. O que você sente falta na KDP, na ferramenta da KDP? Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui eu gostaria que fosse melhor, que tivesse mais acessibilidade? Tem alguma coisa? Olha, quando eu estava conversando com o Diniz, por exemplo, né, quando ele subiu o livro dele, tem algumas questões visuais, dimensionamento de imagem, ou enfim, ou uma diagramação, uma questão de capa, tamanho de capa. Eu não sei como isso poderia ser solucionado assim no KDP, mas é um momento em que realmente a gente
precisaria de mais suporte. Sim. Então, não sei se, de repente, um suporte online, nesse momento, sabe? Não sei, mas eu sinto falta disso. Assim, quando entra na parte de imagem... Por exemplo, eu tenho um próximo livro para subir na KDP que eu queria tentar fazer sozinha. Uhum. Mas, nesse momento, de subir arquivo de imagem, de redimensionar alguma coisa, ou de diagramar... eu tenho medo de fazer sozinha, tenho medo mesmo, porque eu não tenho como conferir aquilo, né? Então, de repente, é isso aí, é esse momento que eu falaria, poxa, queria aí um recurso a mais, ou um suporte online rápido para essas questões, né? De uma equipe que fosse treinada para isso, assim, para atender esse tipo de questão, né? Para atender pessoas com deficiência, não sei. Fica aí a Fica aí a dica. E queria que você falasse, enfim, da sua produção. Você falou que está escrevendo, terminando. Quando que a gente tem livro novo? Olha, hora do merchan. É hora do merchan. Eu queria convidar todo mundo, quem não conhece, né, para conhecer os meus livros que estão na Amazon. Tem os 4 romances, né, de ficção, e tem o livro de realidade pessoal, que é uma linguagem muito divertida, as pessoas gostam muito, é uma leitura muito leve. Eu estou nas redes sociais, como Sara Bentes Oficial, então Instagram, @SaraBentesOficial, Facebook e YouTube também. Tem bastante coisa das minhas outras atividades, né, da música, do teatro. Estou sempre divulgando coisas, sempre colocando conteúdo, então serão todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos por lá. Eu tenho um livro recém-lançado, né, Enquanto Amanhecemos, está quentinho, está lá na Amazon também. Tem uns mini-contos que eu publiquei nas minhas redes, como um spin-off do livro. Então, convido todo mundo a conhecer. O próximo livro, não espero muito que até o fim do ano. Vamos ver se eu vou conseguir. Torçam por mim. E eu queria agradecer muito ao KDP, Cássia, a Dani, a minha prima Carol, que está de minha assistente hoje, a melhor assistente do mundo, a toda a equipe que está aqui, a equipe da Amazon. Agradecer muito por esse espaço. A gente ainda precisa muito falar sobre tudo isso, né? É um momento muito especial, muito importante. Estar aqui como autora e não só como uma pessoa com deficiência, né? Mas como autora. Eu estou emocionada. Que bom, que bom. É muito bom feliz. isso. Muito feliz. Isso que a gente precisa. Sim. Que você é autora. Ponto. É isso aí. Então, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui na plateia. E até a próxima. Obrigada, Cara. Obrigada, pessoal. Às 18 horas teremos, então, um bate-papo aqui sobre autopublicação de HQs. Temos já aqui, ali já tem uma pessoa que vai participar. Cássio Mendauar vai fazer a mediação. Então, fiquem por aqui ou voltem daqui a pouco. Super obrigada.